Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 21 de janeiro de 1934, lição 3. Jesus inicia o seu ministério. Mateus 4, versos 12 a 25. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Texto áureo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 17. Resumo da lição. Jesus na Galiléia e o seu ministério. Versículos 12 a 15. A que o povo viu e ouviu. Versos 16 e 17. A chamada dos primeiros auxiliares, versos 18 a 22. Os sinais que acompanharam o seu ministério, versos 23 e 24. A multidão que o seguia, verso 25. Meses depois do batismo de Jesus, João Batista, reprovando os pecados de Herodes, foi aprisionado, dando assim, por findo, o seu ministério. Entretanto, Jesus já havia iniciado a sua missão, que se estendeu até fixar-se por algum tempo na Galiléia. Entre o tempo do batismo de Jesus e o início do seu ministério, que vamos agora estudar, temos de colocar tudo quanto João relata no seu evangelho, desde o capítulo 1, verso 29, até o capítulo 4, 42. São, portanto, alguns meses de ministério na Galiléia, Jerusalém e Samaria. No evangelho de São Lucas 4, 16 a 30, lemos o que acontecera em Nazaré e a razão por que Jesus se mudou para Cafarnaum. Uma perseguição motivou essa mudança, cumprindo-se, assim, a palavra do profeta que diz: o povo viu uma grande luz. No evangelho de São Lucas, capítulo 4, 14, lemos que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. A mensagem de João era arrependimento, pois o reino estava próximo. Jesus, porém, pregava: o reino é chegado. O reino que Jesus pregou é o reino que ele veio estabelecer. Não era apenas o reino espiritual, mas também o reino segundo a aliança de Deus com Davi, e o qual seria estabelecido na nação judaica, se esta o tivesse recebido. Ela, porém, não se quis colocar sob o seu governo, antes rejeitou o seu rei. Jesus já havia encontrado pelo menos 3 desses discípulos junto ao Jordão, onde eles, então, o conheceram como o Cordeiro de Deus. João 1, versos 35 a 42. Alguns meses depois desse encontro, ele os encontra pescando junto ao mar da Galiléia. O convite para serem pescadores de homens foi dirigido aos que ele conhecia como discípulos. Notemos que eles foram chamados para um serviço mais difícil do que o ofício de pescar. Se é necessário conhecimento, esforço e paciência para pescar peixes, muito mais ainda para a pesca de homens. Esses discípulos estavam ocupados com os seus deveres materiais, quando foram chamados para arcar
com responsabilidades maiores, responsabilidades espirituais. Quem é infiel nas coisas pequenas também o é nas coisas grandes. Portanto, os tais não servem para o reino do Senhor. Notemos a prontidão que os discípulos mostraram em o obedecer e em o seguir. Jesus não fez como os outros mestres em Israel. Não foi abrir uma escola rabínica em Jerusalém para ali discutir as questões religiosas. Ele foi enfrentar e conhecer de perto as necessidades espirituais, morais e físicas do povo a que pertencia, levando consigo os discípulos, aos quais instruiu na mesma escola de atividade e prática. Os verdadeiros enviados são os que seguem o mesmo exemplo, estando em contato com a necessidade dos homens, que têm fome e sede da realidade. Jesus teve a acompanhá-lo uma grande multidão, de quem supria as necessidades.